Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, bom dia, com muitas expectativas, bom dia debaixo de um kairós sobrenatural de Deus, amém? Estou muito feliz com tudo que o Senhor vai estar fazendo no dia de hoje, aleluia, toda honra, toda glória ao Cordeiro Santo, que é o nosso Jesus Cristo. Se preparem, queridos, nós vamos viver algo sobrenatural no dia de hoje. Eu estou extremamente feliz, amém? Com tudo aquilo que o Senhor já está fazendo. Glória a Deus, toda honra e glória ao Senhor. Sejam todos bem-vindos. Hoje é o grande dia, aleluia, glória a Deus. O Senhor está superando todas as nossas expectativas. Estava conversando com o apóstolo. Tudo aquilo que o Senhor tem feito já, né? Como o Senhor tem confirmado a presença dele conosco. Nossa, eu estou de verdade muito impactada com tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Toda honra, toda glória, todo poder e exaltação somente ao Cordeiro. Amém? Glória a Jesus. Estou muito ansiosa para ver todos vocês. Hoje vocês começam em peso chegar na estância. Mais tarde eu vou para lá também. Hoje nós vamos viver um dia sobrenatural. Amém? Sobrenatural. Se preparem. Se preparem. Amém? O Senhor está conosco de forma avassaladora. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Glória a Deus. É o remanescente que está se juntando para o último avivamento. Agora não é o último avivamento, mas é o remanescente que o Senhor está habilitando para o maior avivamento de todos da história. Amém? Se prepare. Se prepare. Glória a Deus. Se prepare. Amém? Estou muito feliz por estar aqui com vocês, por poder derramar do óleo que foi gerado esses dias. Amém? Glória a Jesus. Vai ser um tempo avassalador. Amém? Aleluia. Vamos orar para nós começarmos? Gente, se você não puder estar conosco, no próximo você vai estar no nome de Jesus. Amor, já encerrou a inscrição? Online? Eu vi a transmissão, né? Não sei se encerrou. Eu acho que não, tá? Você deixa... Eu não sei, Tá gente. aberto. Se o apóstolo falando que tá aberto, né? Transmissão. Eu não sei. Vocês aceitam café? Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Esse encontro é especial. Por quê? Gente, vocês se preparem para ir para a conferência. Mas por que uma escola é diferente? Por causa do nível de entendimento. Quanto maior o conhecimento das pessoas sobre o reino, maior é a manifestação de glória. Amém? Então, a gente entende que na conferência vai os alunos, agora vai ter um nível de consciência muito maior, certo? Gente, vocês acreditam que eu tomei sem tomar chimarrão? Eu acho que eu fiquei viciadinha no café, tá amarrado, em nome de Jesus. Não, é porque ou eu tomo café, eu tomo chimarrão, eu ficava tomando os dois, eu ficava muito elétrica, tá? Mas o que acontece? Cada encontro é único, igual a Verônica disse, tá? E a mini Larissa tá dormindo. Cada encontro é único. Só que quando nós tratamos de uma escola, nós estamos falando de gente que estuda, que tem fome, que paga preço. Porque a maioria é aluno. É um ou outro que é uma esposa, um esposo. E tem os alunos que são os libertadores também estão indo. Amém? E eu conto com todos vocês para ir na conferência. Tá? Gente, é tudo muito profético que nós vamos viver. Amém?
Eu conto com todos os alunos meus indo na conferência, tá? Vai ser uma explosão da glória, tá? Se prepare porque a conferência aí já vai ser um pouco mais, né? A conferência vai ser praticamente 3 dias e meio, né, amor? Que vai começar numa quinta-feira de noite já, né? Vai começar na quinta-feira de noite, vai ser numa sexta, sábado, domingo. Então vai ser... Já tem data, o apóstolo vai colocar aí pra vocês, tá? Mas não fizemos o lançamento ainda, ok? Não fizemos o lançamento ainda. Gu, vou colocar você como ADM, tá? Glória a Deus. Gente, de todos os eventos que nós já fizemos, esse é o que eu estou mais em paz. Esse é o que eu estou mais imersa na glória do Senhor. Porque quanto mais o meu emocional fica intacto, maior é o derramar da glória de Deus. E se tem um evento que eu tive paz, foi esse. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Eu tô muito feliz, tá? Até o apóstolo estava falando pra mim hoje. Glória a Jesus. Gente, abre comigo 2 Coríntios, capítulo de número 12. Amém? Nós vamos estar orando. Hoje eu quero dar um abraço em vocês. Quem chegar hoje, pelo menos um pouco mais cedo, quero dar um abraço em vocês. Segundo Coríntios, capítulo de número 12. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu consagro essa live a Ti, que o Senhor possa transbordar, Pai, a Tua glória sobre cada um de nós, de maneira sobrenatural, de maneira profética, Senhor. Pai, nós estamos sedentos da Tua Shekinah, nós estamos sedentos de tudo aquilo que o Senhor vai fazer, não só nessa live, mas no dia de hoje. Eu consagro, Pai, esse dia 4 de abril, dentro do Teu Kairos. Eu declaro e profetizo que nós desligamos o Cronos até segunda-feira e ligamos o Teu Kairos, aonde o tempo se estica, a intensidade se eleva e a qualidade do tempo é esticada de maneira sobrenatural, é potencializada no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu declaro e oro. Amém. Aleluia. Abram comigo 2 Coríntios, capítulo de número 12. Aleluia. Então vamos lá. A visão de Paulo e o espinho na carne. Quem que sabe qual era o espinho da carne de Paulo? Alguém sabe? Vamos lá. Vamos ler agora do 1 ao 6, certo? É necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressadas em palavras humanas. Não podem ser expressadas em palavras. Eu coloquei humanos aqui. Não podem ser expressadas em palavras. Coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida.
de ouvirem minha mensagem. Paramos aqui no 6, tá? Então Paulo está falando da experiência. Ele fala assim: conheço um homem, tá? Conheço um homem, presta atenção, conheço um homem que há 14 anos, tá? Foi levado ao paraíso, ao terceiro céu. Então Paulo fala, ele conta que ele teve um arrebatamento. Quem aqui já teve um arrebatamento? Esses dias, para os meus alunos da escola de avivamento, Yahvé Mekadesh, que significa o Senhor me santifica, eu trouxe essa explicação, tá? Há arrebatamentos parciais, há arrebatamentos totais, né? Então Paulo está falando, olha, eu poderia me orgulhar disso, mas isso talvez mudaria a forma de vocês me ver. Eu prefiro, olha só, mas eu não farei, pois eu não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida. Então Paulo está falando, eu prefiro que vocês olhem para o meu estilo de vida, eu prefiro que vocês olhem para o meu lifestyle, para aquilo que eu vivo, tá? Então Paulo fala, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, porque Deus pode te arrebatar completamente, em corpo e alma e espírito. Só que a maioria dos arrebatamentos é em espírito, ok? Tem arrebatamentos que são parciais, vocês vão viver muito isso lá no encontro, você vai cair ali no poder de Deus. E aí você não vai conseguir se mexer por um determinado tempo, mas sua consciência está escutando tudo que está acontecendo. Mas os seus sentidos estão arrebatados numa outra dimensão, desfrutando de uma experiência com o Senhor, ok? Então Paulo fala, olha, eu não tenho palavra para expressar o que eu vi, mas ele está dizendo que foi no paraíso. Então Paulo, ele evita se gloriar, se vangloriar dessas visões, embora ele pudesse, porque ele não está mentindo, mas ele está dizendo uma verdade do céu, ok? Prefere se gloriar apenas em suas fraquezas, para não perecer além do que é. Prefere se gloriar nas suas fraquezas, para não perecer além do que é. Para não parecer além do que é, ok? Então, às vezes a gente tem muita experiência com o Senhor e a gente quer chamar atenção por isso, mas eu concordo com Paulo que a gente pode contar para edificar e trazer mais fome espiritual na vida de uma pessoa. Olha, eu fui arrebatado, olha, eu vi um anjo. Mas a nossa pregação não pode ser mediante a experiência, mas mediante a transformação da nossa vida. Amém? Pegaram a visão? Glória a Jesus. Agora vamos continuar do 7 ao 10. Glória a Deus. Aleluia. Todos que estão a caminho, gente, eu tô orando por vocês em espírito todo o tempo. Amém? Vocês que estão vindo de todos os lugares do Brasil, vocês não sabem o tanto que eu tô ansiosa para encontrar vocês. Amém? Nós estamos no 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Eita, qual que será que é o espinho na carne de Paulo? Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que me removesse, mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na sua fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Então, queridos, Paulo, ele está dizendo aqui que Deus colocou um espinho na carne dele e um mensageiro de Satanás para atormentar ele, para ele não ser arrogante. Tá? Para que ele não se exaltasse das grandes revelações que Deus estava dando para ele. Então ele falou, olha, foi-me dado um espinho na carne,
mensageiro de Satanás para me atormentar. O que você acredita que seja o espinho na carne de Paulo? O que você acredita? Eu acredito que era uma enfermidade. O que você acha que é, amor? Uma enfermidade. Eu acredito que era uma enfermidade ou alguma deficiência, alguma coisa. Deficiência não, porque ele era um sacerdote religioso. Mas provavelmente, tá? Escuta. Provavelmente alguma enfermidade, alguma coisa que deixava ele, que debilitava ele, ok? Paulo orou 3 vezes para que isso fosse retirado, para que Deus tirasse isso dele. Mas Deus respondeu: minha graça é suficiente para você, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Pegaram a visão? Então, Paulo, ele se limitava, tá? Paulo, ele se limitava por causa dessa deficiência, ou por causa dessa fraqueza, ou por causa disso. Paulo, então, decide gloriar-se nas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre ele. E afirma: quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? E, gente, o apóstolo já viu isso operar em mim, né, apóstolo? O dia que eu tô mal, o dia que eu tô cansado, o dia que eu não preparei a palavra, o dia que eu tô, querido, só a capa do Batman, o dia que eu falo assim: apóstolo, hoje eu tô cansada, eu tô sem voz, é o dia que eu mais oro, é o dia que a unção vem sobre o meu lombo, é o dia que Deus me toma, é o dia que o profético flui, porque Deus fala: você não tá bem fisicamente. Dependência, né? Mas como você depende de mim, eu vou mostrar para você que é na sua fraqueza que eu aperfeiçoo. Gente, no dia que eu falo: hoje eu tô rouco, hoje eu vou maneirar, é o dia que o chicote estrala nas costas do diabo. Eu falo: meu Deus, não era para mim gritar desse jeito. Certo? Gente, a gente pode achar muita coisa do que era, mas a Bíblia ela não coloca explicitamente. Eu acredito que seria uma enfermidade, porque ele pediu 3 vezes para Deus tirar dele. E o que limita o ser humano? O que deixa o ser humano fraco? Enfermidade, gente. Eu acredito, mas pode ter sido outra coisa, certo? Ok. Então, quando você estiver abatido, fraco, é nesse dia que a glória de Deus vai descer. Amém? Eu quero ensinar vocês a chamar a glória. Quem sabe chamar a glória de Deus? Quem já experimentou aquela intimidade poderosa? Sabe aquela intimidade que a lágrima cai como se fosse goteira? A lágrima começa a cair assim. Você entra. Toda vez quando eu vou orar, eu chamo o meu Abba de todos os nomes que eu sei dele. Elohim, Adonai, El Shaddai, grande eu sou, Deus de Israel, Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Eu chamo agora o meu pai, aquele que me criou. Eu chamo a atenção do meu pai, eu começo a chamar o pai. E a nuvem, ela se movimenta ao meu redor. E a nuvem me abraça. Porque quando você manifesta quem Deus é pelos nomes que ele tem, e a Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Mikadesh, que é o nome da nossa escola. Então eu consigo entrar nesse lugar, já chamado lugar santo, porque eu sei chamar o Pai. Então, por exemplo, ontem eu entrei no manto e eu sei entrar nesse lugar de dimensão de glória, mas eu não entro de qualquer jeito. Eu entro chamando Abba. Então eu falo: em nome de Jesus, eu chamo agora o meu Abba, o Abba Pai, o Yahvé, o Javé, o Jeová Jireh, aquele que diz que é aquele que encontrou-se na sarça com Moisés. Eu chamo aquele que está sentado no seu alto sublime trono. Eu chamo a presença do meu Pai. Eu chamo a presença do Criador do universo e de todas as coisas, porque eu sou filha e eu tenho acesso à sua presença. E eu começo a chamar a presença.
E a presença, ela começa a entrar no quarto. Ela começa a invadir aquele lugar. E eu tenho um momento com o Pai fantástico. A glória de Deus, ela me abraça. Eu sinto a nuvem me tocar. E as minhas lágrimas, elas começam a cair igual goteira, assim. E aí depois, eu tenho um momento exaltando o Senhor Jesus. E é poderoso. E a minha oração mais genuína, queridos, não é aquela que eu peço, é aquela que eu falo, Deus, eu te amo. Eu sou dependente da tua presença. Eu não posso mais viver nesse lugar. Fala, Pai, eu sou tua filha, amada. Eu me sinto amada. E eu começo a falar como eu me sinto, como eu sou feliz com Ele. Minhas lágrimas, só de eu falar, só de eu lembrar, eu já entro no manto. Então, você precisa entender, tá? Como manifestar essa glória de Deus. Amém? E no dia que você estiver mais vulnerável, mais fraco, é o dia propenso que essa glória venha se inundar ainda mais. Talvez você ache assim, a oração que Deus quer é aquela que eu tô gritando. Não. É aquela que você fala, Jesus, você é o melhor amor da minha vida. Jesus, você mudou minha história. Jesus, eu amo toda a obra que você já fez dentro de mim. Eu amo, Jesus, a tua presença. Você é o meu Messias, o Filho de Deus, aquele que morreu por mim. Então, quando nós exaltamos a obra, a glória de Deus, a unção de Deus, ela desce. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Do 11 ao 13 agora, amém? Pega aí, do 11 ao 13. Vocês me obrigaram a agir como insensato. Vocês que deveriam me elogiar, pois embora eu nada seja, não sou inferior a esses superapóstolos. Quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo, pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas, milagres entre vocês. A única coisa que não fiz e que faço nas outras igrejas foi me tornar um peso para vocês. Perdoem-me por essa injustiça. Amém? Então, Paulo aqui está falando, defendendo seu ministério novamente, está falando, olha, vocês deram mais crédito para esses super apóstolos que passaram por aí e eu mostrei para vocês com paciência que eu não só sou um apóstolo, mas eu carrego o poder de Deus. Então, Paulo, ele operava, e gente, requisito apostólico, se você não sabe, é manifestar o poder de Deus, tá? Lamenta ter sido obrigado a se justificar, tá? Mas os coríntios deveriam reconhecer ele, porque ele fala, olha, para vocês eu não fui um peso financeiro, como eu fui para as outras igrejas, como eu fui para os outros lugares. Olha que tremendo isso, ok? E ele, ele fez entre eles muitos sinais, maravilhas, curas, prodígios, milagres. E ele questiona que eu não fui um peso para vocês, como eu fui para outras igrejas. Talvez eu tenha sido injusto em relação a isso, ok? Talvez eu tenha sido injusto em relação a isso. Então, Paulo, ele está trazendo isso. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem que tomar muito cuidado. O Espírito Santo está pedindo para mim falar. Existe uma raça de gente, tá? Porque eu não falo nem que é filhos de Deus. Eu falo é um povo interesseiro. Existe uma raça de pessoas que ele vem, experimenta, aprende tudo com você. Mas a hora que chega ali qualquer outra pessoa, é a primeira pessoa que solta a sua mão e vai para esse super apóstolo, essa pessoa que às vezes não tem o que você carrega, mas essa pessoa vai por interesse, por status, por isso, por aquilo. Então tem gente que fica pulando de galho em galho, ministerialmente. Eu acho que aqui eu já supri tudo que eu tinha que suprir. Galho, pula de galho em galho, ok? Sem honra, exatamente. E
eu vou falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que Deus, tá? Ele avalia, é a questão do mérito. Aí tem gente que fala, aqui eu já suguei tudo que eu podia, eu vou para outro lugar, tá? E aí, tem gente que não tem honra, na verdade, aquele, como que chama aquele hospedeiro, aquele sugador? Sanguessuga. É um sanguessuga, tá? Passa, suga tudo que pode e depois muda, e vai mudando. Então a gente tem muitas pessoas assim, tá? Muitas. E a gente tem que vigiar, ok? Porque os verdadeiros, os genuínos, as pessoas que caminham com você, não estão só pelo que você carrega, mas por quem você é em Cristo, pela sua identidade, amém? E princípio de honra, para mim, é uma das coisas mais difíceis de encontrar hoje, amém? Então tem muitos sanguessugas. E eu falo que é o Elias, é o Eliseu que mata o Elias e rouba a capa. Ele não toma a capa por benevolência, por mérito. Ele toma a capa, só que a capa não funciona. A capa só funciona quando Elias solta a capa. A capa tomada, ela não funciona. Então existe uma geração hoje que acha que são os avivalistas, que serão, mas se não andar, olha gente, se vocês não andarem debaixo de honra, se vocês não andarem debaixo de responsabilidade ministerial, se vocês não andarem em caráter, porque não é só unção que te valida, não. É um envolto de muitas coisas. Aí o apóstolo descendo a marreta aí, ó, falta de humildade, soberba, tá? Então, eu quero que você entenda, eu não estou no lugar que eu estou porque eu tenho essa unção. Essa unção o Senhor me deu no decorrer do tempo. Eu estou onde eu estou por causa da minha identidade, por causa da minha simplicidade, por causa de quem eu sou em Cristo, por causa do temor que eu tenho. Então não é só a unção que o Senhor vê, por causa do amor que eu tenho por vidas, por causa do amor que eu tenho por almas. Então não vamos ser uma geração que é sanguessuga, que fica pulando de galho em galho. Você sabe por quê? Isso fala muito, tá? Sobre caráter. Então nós precisamos vigiar com isso, ok? Abra comigo agora, tá? Nós vamos ler do 14 ao 18. Aleluia. Agora irei visitá-los pela terceira vez e não serei um peso para vocês. Não quero seus bens, quero vocês. Afinal, os filhos não ajuntam riqueza para os pais. Ao contrário, são os pais que ajuntam riqueza para os filhos. Olha, forte, né? Por vocês de boa vontade, me desgastarei e gastarei tudo que tenho, embora pareça que quando mais eu os ame, menos vocês me amam. Porque Paulo era duro. Talvez reconheçam que não fui um peso para vocês, mas pense que mesmo assim fui astuto e usei de artimanhas para tirar proveito de vocês. Mas como? Alguns dos homens que lhes enviei se aproveitou de vocês? Quando insisti com Tito para que fosse visitá-los e enviei com ele outro irmão, por acaso Tito os explorou? Não temos nós o mesmo espírito e andamos nos passos um do outro, agindo do mesmo modo? Então Paulo está falando assim, gente, sou eu que gero alimento para vocês, sou eu que estou construindo uma herança para vocês e não vocês para mim, tá? Então Paulo prepara para se passar de novo ali na igreja de Corinto. Corinto, queridos, tem uma cara que era aquele povo difícil, aquele povo que você faz uma coisa, a pessoa entende outra, ok? Tá? Olha só, essa igreja de Corinto, tá? Paulo nem queria pegar nada deles, porque era um povo que parece que saía falando.
eu ajudei, eu fiz, eu abençoei, tá? E Paulo falando, olha, eu nem peguei nada de vocês, e vocês estão falando que eu fui astuto, acham que eu fui astuto. Diz que não busca os bens deles, mas a eles mesmos, né? Então Paulo, olha, eu não estou querendo os bens de vocês, eu não estou querendo aquilo, né, o dinheiro de vocês, mas a vocês, ao coração de vocês, tá? E Paulo fala, olha, se eu precisar me desgastar, se eu precisar andar mais uma milha, se eu precisar pagar um preço, eu vou pagar, mas o que eu quero receber em troca é o amor de vocês. É isso que Paulo está falando, tá? É isso que Paulo está falando. E ele reforça, eu não tirei vantagem de vocês, ok? Então, queridos, eu quero que você saiba que ministrar, ser um ministro, ser um evangelista, ser um apóstolo, ser um profeta, ser um missionário, há um desgaste muito grande. Lembra dos 10 leprosos? Quantos voltaram para agradecer? Então, nesse meio, onde você semeia, uma coisa que você vai se deparar é com a ingratidão. Mas eu quero que você não fique atrás da gratidão das pessoas, porque a recompensa não vai vir de pessoas, vai vir do próprio Deus. E às vezes a gratidão de uma pessoa, ela vai valer por todas, não é não, apóstolo? Tem gente que a gente oferta, né, amor? A pessoa, ela manda áudio chorando, ela manda áudio agradecendo. Agora tem gente que a gente faz, a pessoa parece que foi a nossa obrigação. Dá até vontade de pegar a oferta de volta. Dá até vontade de falar, gente, pessoa... Certo? Então, não busque validação. Porque você fez, porque você orou, porque você ajudou, porque você abençoou. As pessoas são ingratas e é por isso que elas estão nesse lugar. É por isso que Deus usou você. Queridos, quem oferta é superior de quem recebe. Você não entendeu isso ainda? Quem oferta, quem ajuda é superior, porque está num lugar que pode transbordar. Então para de querer a validação, para de querer que as pessoas fiquem, ai, obrigada. Isso fala sobre o caráter dela. O dar fala do seu caráter, o abençoar, o prover, o dar, lançar uma semente, gastar o seu tempo fala de você, fala o que você carrega. A pessoa ser ingrata fala quem ela é. E quem está nesse lugar de lançar uma primícia, lançar uma oferta, ajudar, socorrer alguém, é superior. Superior em entender que é um abençoador e superior em não se prender a mamon ou a nenhum tipo de egoísmo, ok? Então, o amor ao reino, ele tem que ser sacrificial, como está sendo falado aqui. Paulo tá falando, olha, eu vou passar aí a terceira vez. Era um povo difícil, queridos. Você sabe o que é povo difícil? Você sabe o que é gente difícil? Queridos, tem pessoa que você ajuda, ela te abraça ali na frente, mas ali atrás ela te chama de bruxo, de feiticeiro. Eu já passei por isso demais. Amém? Então nós precisamos vigiar, ok? E não deixar de fazer. E, né, apóstolo, se nós fosse parar de fazer por causa de picuinha, de ingratidão, de facção dos outros, a gente já tinha parado lá no começo. Amém? Quem te justifica é Deus e o teu advogado é o Senhor Jesus. Pegaram a visão? Amém? Agora nós vamos ler, tá? Do 19 ao 21. Abra comigo. Talvez vocês pensem que estamos apresentando desculpas. Não é verdade. Dizemos tais coisas como servos de Cristo, tendo Deus como testemunha. Tudo o que fazemos, amados, é para fortalecê-los, pois temo que ao visitá-los não goste daquilo que encontrarei, e vocês não gostem da minha reação. Temo que encontre brigas, inveja, ira, egoísmo, calúnia, intriga, arrogância, desordem. Como eu me identifico com Paulo. Imagino Paulo hoje, gente. Paulo ia descer espada. Amém? Paulo ia descer espada. Olha só. Temo que encontre
brigas, inveja, ira, egoísmo, calúnia, intriga, arrogância e desordem. Sim, temo que ao visitá-los outra vez, Deus me humilhe diante de vocês e eu venha me entristecer porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado e não se arrependeram de sua impureza, sua imoralidade sexual e seu anseio por prazeres sexuais. Uau! Então Paulo aqui, ele tá falando, olha, eu tô com medo de chegar aí e encontrar desordem, eu tô com medo de chegar aí e encontrar briga, picuinha, facção, divisão. E hoje, queridos, uma das coisas que mais tem dentro de ministério, tá? É esse tipo de coisa. É um querendo ser melhor que o outro, é um querendo um lugar melhor que o outro, principalmente dentro de liderança. Amém? É cheio de gente querendo criticar, mas nunca ocupou uma cadeira de autoridade, nunca foi líder nem de uma célula. É muita gente querendo dar pitaco, falar que eu acho que tinha que ser assim, então começa um ministério, criatura. Então vamos lá, Paulo se preocupa de voltar e encontrar uma igreja bagunçada, um povo dividido. Então Paulo aqui, tá? Ele falou, olha, eu tô com medo de chegar aí e me decepcionar, ficar muito triste com o que eu vou encontrar. E, gente, eu como mãe espiritual, como líder, como pastora, quando eu vejo meus líderes, às vezes, brigando entre si, com coisinha, pra mim é uma frustração. Eu falo, gente, eu achava que esse povo tava maduro, achava que esse povo tinha discernimento, mas não consegue ver que é uma isca do diabo, não consegue ver que é Satanás. O povo tá precisando orar. Na minha mente é, preciso orar, esse povo precisa orar, esse povo... Por quê? Uma pessoa que tem discernimento, ela não entra nessas coisas. É verdade, a pessoa que ela tem o fruto do Espírito genuíno, não entra nesse lugar. Então nós temos que vigiar, tá? Nós temos que ter uma sabedoria que é elevada à astúcia do diabo. E a sabedoria de Deus que Ele dá para nós, no nosso espírito, é para que sobrepasse a astuta do inferno, para você antever algo que o diabo está planejando. Peraí, deixa eu fazer isso de forma diferente, porque aqui o diabo pode entrar. Toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu falo, olha, vamos tomar essa decisão aqui, que aqui o diabo pode se levantar. Porque eu antevejo o diabo tentando entrar por uma brecha. Amém? Então Paulo, ele falou, olha, eu tô com medo de chegar aí e encontrar entre vocês contenda, divisão, facção, ver que quem era para ter abandonado o pecado não abandonou coisa nenhuma, ok? Então, que Deus, né, ele fala assim, olha, que Deus humilhe diante deles e que tenha que chorar por aqueles que não se arrependem da imoralidade e da impureza sexual cometida. Então, gente, para um pastor, é muito difícil ver os membros brigando, os líderes brigando, facção, divisão, contenda. Agora, se tem uma coisa que mata o coração de um líder de tristeza, é quando essa pessoa na sua frente te bajula, mas atrás fala mal de você. Amém? Então tem gente que às vezes você estendeu a mão, caminhou junto, ensinou tudo, está onde está, porque e atrás fala mal. E atrás, eu falo, pessoas assim não tem parte da unção que eu carrego. Não tem parte da capa que está sobre a minha vida. E não será herdeiro dessa unção. Porque não tem honra e princípio. Porque na primeira oportunidade, quando acha o primeiro Absalão, tá lá falando mal. Eu também acho isso. Isso, aquilo outro. E aí quando tá perto, tá querendo sugar unção, tá querendo tudo. Mas eu lanço o decreto, eu falo, Senhor, pessoas que andam debaixo de um espírito de Absalão não têm parte dessa unção, não é filho dessa unção que está sobre a minha vida. Não é herdeiro. Pode achar que tem fragmentos, mas até o que tem, eu tomo de volta. Eu falo exatamente com essas palavras. Porque sem honra, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, a gente precisa ter honra com
todas as autoridades, com seu pai, com a sua mãe, com seus líderes. Amém? E o que é honra? É respeitar, é falar bem, é defender quando alguém se levanta falando mal. Honra é um aglomerado de coisas. Amém? Então, um pastor, queridos, ele fica muito triste quando ele encontra esse tipo de coisa dentro, tá? Da igreja, dentro de ministérios, dentro do corpo de Cristo. Então, nós precisamos, tá? Nós precisamos tomar muito cuidado, ok? Mas mesmo assim, queridos, ainda por mais que você faça essa oração, o Senhor não dá. Vocês vão ter uma ministração poderosa sobre Elias e Eliseu na conferência, agora no encontro. Eliseu, quando ele pede a capa para Elias, Elias não sabia se isso ia ser liberado para ele, porque era algo novo. Mas pelo mérito, e que mérito? Eliseu caminhou junto com Elias, debaixo de honra, debaixo de respeito, debaixo de mérito, tá? E aí existe mérito no céu. E Deus, ele só dá para quem carrega isso. E, gente, servir, honrar, respeitar, amém? Então tem pessoas que são difamadoras compulsórias, mas na frente, bajuladoras, amém? Mas por trás, espírito de Absalão, na primeira oportunidade, tá falando mal. E acontece demais, porque o que eu tenho de pastores que passam por isso, o que eu tenho de pessoas que passam por isso, e isso é muito feio, queridos, isso fala sobre caráter. Quem tem princípio, tá? Quem tem caráter, uma pessoa perfeita você nunca vai encontrar. Eu não sou. Eu sou difícil, sou colérica, sou brava, né? Mas o Senhor me usa desse jeitinho, talvez te usa no seu jeitinho. Mas esse espírito de Absalão, ele tem que ser destronado se você quer carregar uma unção genuína. Porque o Senhor, ele leva em conta. Se você tem respeito por uma autoridade na terra, você vai ter respeito por uma autoridade nas cortes celestiais, que é o nosso Deus. Se você não tem respeito por um ser humano que carrega algo da parte do Senhor, provavelmente você não vai ter consideração nenhuma e pode se vender no primeiro prato que o diabo oferecer para você. Fidelidade, lealdade, integridade, caráter são requisitos para você andar debaixo de uma violenta unção. E o Senhor tem falado para mim: filha, levanta uma geração que não se vende. Levanta uma geração, filha, que se eu pedir para se esconder, se esconde. Se eu pedir para fazer, faz. Levanta uma geração que é movido pela nuvem, não pelos seres humanos e não pela opinião humana. Amém? Eu não sei se você entendeu ainda, mas não adianta só você querer essa unção. Não adianta só você querer ter esse poder, esse fogo. Você tem que ter um aglomerado de coisas juntos, que é honra, caráter, respeito, dignidade, lealdade, integridade. E você tem que entrar na presença de Deus para que o Senhor te estique. Nós precisamos deixar o Senhor tratar na nossa alma. Feridas abrem as lacunas para essa falta de caráter. Feridas abrem lacuna para essa falsidade, às vezes, de querer ser uma coisa só para se beneficiar de outra. Então, deixa o Senhor te tratar. Deixa o Senhor te curar. Para de ser uma pessoa vendida que se corrompe por tudo. Para de ser uma pessoa que na primeira proposta que parece melhor que a que você tem, você está indo. Tem gente que não se move pela nuvem, se move pelo benefício, pelos status. Amém? E eu oro para o Senhor: Senhor, tira toda... Vocês sabem que eu oro para Deus tirar. Gente, eu não estou buscando número, não.
Quem já viu eu surtando no grupo? Todo mundo que não está na visão bate em retirada, pode sair desse grupo. Eu não quero nem saber. E eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me dá pessoas genuínas, pessoas que estão fazendo pelo reino, tá? Pessoas que estão fazendo, amém? E você sabe por que eu mando áudios assim? Para mostrar para esse povo que eles têm que se alinhar com o Senhor, que tudo é para Ele, todas as coisas são para Ele, amém? Então, nós precisamos nos posicionar e ter uma visão de reino. Ontem eu confrontei vocês, por qual espírito você está fazendo o que faz? Esse povo que está vindo para o encontro de avivamento, eles não estão vindo porque é um evento com gente famosa. Não, gente, nós não somos famosos, não. Eles estão vindo por causa de uma unção que eles vão tomar posse, por causa de um tempo onde eles vão ser recarregados da glória de Deus. E você que talvez quer ir no nosso evento porque vai fulano famoso, você nem vai, porque não vai nem famoso. Você sabe como que eu escolho as pessoas para ir num evento? Quando eu vejo que tem unção. Quando eu vejo que tem unção, o Espírito Santo fala, eu quero essa, quero aquela, amém? E o nosso evento, queridos, tá? O nosso evento, ele é um encontro do Senhor, sobrenatural, com esse remanescente. E eu quero esperar que você seja tão genuíno, ao ponto de ser íntegro, leal, fiel, que nada venha te tirar, porque se uma proposta melhor te tira de um ministério para o outro, o diabo te tira da presença de Deus. Porque você não é movido pela nuvem, você é movido pelo benefício que lugares e pessoas podem te proporcionar. E se você se move assim, uma hora você vai cair. Pegaram a visão? Pegaram a visão? Famoso é Jesus, perfeito, Carmen. Gente, famoso é o Senhor Jesus. Amém? Tem gente que... O Espírito Santo está pedindo para me falar. Tem gente que está debaixo de uma cobertura e acha outra cobertura para a pessoa que é mais famosa. Eu vou lá. Achei uma pessoa que é mais famosa, eu vou lá. Essa aqui, pessoa. Você sabe por que eu estou debaixo da minha cobertura? Porque Deus mandou. E fico lá até o dia que Deus mandar. Enquanto estiver lá, vou honrar. Vou amar. Porque Deus mandou. Então, eu me movo não pelo meu achismo, pelo meu querer, mas pela nuvem. Tá? Então, eu quero que vocês se movam por princípios e não por achismo e não... Queridos, eu quero que vocês se movam porque Deus mandou você ir, porque Deus mandou você ficar. Tá? Então, nós precisamos, tá? Nós precisamos andar debaixo dessa visão. Ok? Nós precisamos andar debaixo desse lugar. E o Espírito Santo, ele tem falado para mim, falou, filha, os eventos da Global, depois dessa escola, vão tomar uma outra dimensão. E o que eu vou fazer é algo genuíno. Mas não espere você encontrar gente famosa, pregador famoso, você não vai encontrar, porque nós chamamos pelo mérito da unção, pelo que carrega, e não pelo, isso, aquilo. Isso aí para nós não interessa. A gente quer uma pessoa que rasgue um pouco mais profundo o céu e a glória desce. A gente quer uma pessoa que está derramando óleo. É isso que nós queremos. Porque, queridos, nós estamos num lugar onde nossa fome e a nossa sede, ela é profunda no Senhor. Então eu não vou trazer para você papinha, leitinho, para gente que está comendo picanha espiritual, para gente que gosta de alimento, para gente que gosta de viver os maiores mantos. Não tem como trazer, enfim, alimento raso. Amém? Então, eu quero que você não seja como os 9 leprosos, que recebeu e esqueceu. Mas seja grato. Quando você
Recebe. Quando Deus te transforma, seja grato. Seja grato. Eu estou ensinando algo para você, uma chave. Quem foi o pastor que te converteu? Ore por ele, seja grato. Quem foi os pastores aonde você passou? Por mais terrível que seja, glorifica, abençoa. Nós precisamos ser gratos por todas as pessoas que nos construíram de forma negativa, de forma positiva, porque muitas vezes, por uma experiência, nós crescemos. Amém? Então nós precisamos entrar nesse lugar de carregar mérito, de honra, para poder tomar posse de uma unção avassaladora. Porque existe o mérito da honra, o mérito do serviço, o mérito da integridade, do caráter, da fidelidade. Qual que é o espírito que te move? Qual que é o espírito que te move? É o Espírito Santo mesmo? Então você tem que ter frutos do Espírito, paciência, amor, benignidade. Você tem que ter mansidão. Então é fruto do Espírito? Tem que operar tudo isso, ok? É fruto do Espírito? É fruto do Espírito? Tem que exalar o fruto do Espírito, amém? E o Senhor está fazendo algo novo na terra. Elias achou que ele só tinha ele. Aí Deus falou assim, Elias, tem mais 7.000. Tem 7.000 que não se dobrou a Baal e não é vendido. É um povo intacto. Você sabe o que Deus fez? Levantou Eliseu no lugar de Elias. E esses 7.000 também. Que eram homens e mulheres fiéis ao Senhor. Vocês fazem parte de uma geração que não é vendida. Uma geração que não se corrompe. Mas eu quero que vocês permaneçam nesse lugar. Amém? Olha só o Ronan. Amém, Ronan, você é um deles. Você é um homem de Deus, Ronan, você é um profeta do Senhor. Deus já falou de você para mim, você é um profeta do Altíssimo. Amém? Que a Ceissa também é uma profeta do Altíssimo. Profetiza. A Ceissa é como Maria. É serva genuína do Senhor. Todos vocês aqui são. Alguns eu conheço mais de perto, estão em todos os lugares conosco. Amém? Mas o que eu quero dizer para vocês é, a obra do Senhor, ela não é fácil de ser executada. A obra do Senhor, queridos, não é fácil, ok? De ser executada. Mas vai valer a pena. Por mais que haja ingratidão, pedradas, perseguições, açoites. Hoje o açoite ele não é físico, mas ele é com palavras, com difamação. Amém? Então eu quero que você leve todas as suas expectativas, porque o Senhor está fazendo algo novo, tá? O Senhor está fazendo algo novo sobre essa geração. Nós somos a geração que está preparando os bastidores para o último avivamento. Amém? Nós somos a geração que está preparando os bastidores para o último avivamento. E eu quero que você vá com o seu coração grande para esse evento. Se você não fez sua inscrição online, faça. Eu acho que vai ficar mais aberta só até hoje, tá? Vai ficar aberta só até hoje, porque começa hoje. Acredito que até umas 3 horas da tarde o pessoal vai estar atendendo ainda. Então eu vou colocar aqui nos meus stories. Você que quer assistir online, amém? Se inscreva, amém? Queridos, eu estou ansiosa para te ver. Vai faminto, com o coração ardendo de amor. Fala, Jesus, eu quero ser acertado pela tua glória. Amém? Que o teu Espírito já começa a provar da dimensão da glória de Deus desde já. Amém? Um dia sobrenatural. Eu declaro um Kairos aberto no teu espírito, na tua alma, na tua mente, em cada partícula das tuas células. Eu declaro um Kairos aberto e uma nuvem de glória estendida sobre a tua cabeça. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Beijo, beijo, beijo. Amo cada um de vocês.